Olá pessoal, bem-vindo a todos ao Delta Economics. Para quem não me conhece, eu sou André Amaral. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de crescimento econômico no Brasil, melhor ainda, né? Por que o Brasil não cresce de modo sustentável? E claro, existem várias perspectivas, né, para essa análise e eu quero focar em uma específica que é a relação entre o preço das commodities, né, e o crescimento econômico histórico do Brasil, né? Mas para facilitar, óbvio, eu vou precisar da ajuda aqui de alguns gráficos, mas eu quero focar ali desde o período da estabilização econômica, né? Após ali o Plano Real, a partir dali de 1994, para facilitar aí o nosso entendimento. E para isso eu preciso claro, da ajuda aí de alguns gráficos. Eu separei alguns aqui que vai ajudar na nossa interpretação. E o primeiro é o crescimento econômico brasileiro desde 1995, né? Ele após ali a estabilização econômica, né, e o início ali do Plano Real, e a gente pode perceber ali que já em 1995 o Brasil já mostra ali um crescimento acima dos 4%, mas você pode perceber de um modo bem geral que esse gráfico oscila bem, né? E aí há pontos ali que o Brasil cresce bastante, depois ele já não cresce tanto, depois ele você tem ali algumas recessões e tal. E isso aí é o que a gente chama ali, né, do aquele voo de galinha, né? Cresce, cai, vai, sobe, desce, sobe, desce. E por que que isso acontece? É o objetivo do vídeo, né? Para que façamos aí uma análise juntos e que você absorva aí alguma coisa, assim como da minha percepção, né, aquilo que eu entendo, né, que é um dos problemas do Brasil e por que a gente não consegue crescer de maneira sustentável. Então ali, ó, em 1996, o Brasil cresceu um pouco acima de 2%, depois ali em 97, quase 3,5%, né? Depois já não cresceu praticamente nada, né? 0,4 quase, depois um pouquinho a mais ali, quase 0,5%. E a partir em 2000, quase 4,5%, e ele oscilou, né? Ali em 2002, ele já começa a crescer um pouquinho acima de 3%, recua bastante em 2003, ali já é o governo Lula, né? E depois, em 2004, ele cresce 5,7, quase 5,8, cai de novo, fica ali 3% em 2005, e aí ele cresce 3, quase 4% em 2006, 2007, um pouco acima de 6%. 2008 ele atinge ali 5%, e depois ele tem uma queda muito forte, chega até a ter uma recessão ali, fica quase zero, um pouquinho de recessão em 2009, né? Mas se a gente lembrar bem, é mais ou menos a época ali da crise do subprime, né, que atingiu ali os Estados Unidos, mas acabou pegando ali o mundo inteiro. E o Brasil também foi afetado, foi naquela, para quem é mais antigo vai lembrar ali, quando o Lula foi perguntado, ele falou que o Brasil não seria um tsunami, seria só uma marolinha, mas acabou de fato ele acontecendo até uma recessão econômica, por menor que tenha sido, o Brasil praticamente retraiu ali 0,1%. Só que em 2010 o Brasil cresceu ali um pouco mais de 7,5%, mas logo em seguida, em 2011, cresceu só assim, quase 4%, que não é mal, mas você percebe que é uma linha ali descendente, né? Em 2012, quase 2%, 2013, 3%, e daí para frente só caiu, né? Em 2014, ficamos em 0,5%, e ali já o governo Dilma já ruindo, né? Já em ruínas. Em 2015, o Brasil sofreu uma recessão forte, né? 3,5% ali negativo. E em 2016 continuou, né, sofrendo recessão econômica, quase 3,3%. Em 2017 voltou a crescer, cresceu ali 1,3% e se manteve mais ou menos nessa faixa. E obviamente em 2019 ficou ali quase 1,5% e depois desabou em 2020, né, ali no início por conta da pandemia também ali retraiu ali 4%. O que é interessante a gente analisar. Então ficou constatado aí aquela ideia, né, de voo de galinha. O Brasil cresce, mas não consegue voar de maneira sustentável. Então sobe e desce,
E o ponto que a gente tem que analisar, que é interessante também, que é esse paralelo que eu gostaria de fazer com vocês, é a questão das commodities, né? Então esse aqui é o nível de importação de commodities do Brasil. A gente percebe que ele segue mais ou menos ali aquela ideia do PIB brasileiro também, né? Então a gente percebe aqui, ó, que em 2010 o Brasil exportou muita commodity, e desde ali, então no caso aqui de 2004 até 2010, a gente tem uma linha ascendente aí, né? De crescimento nas exportações de commodities, né? O Brasil de fato uma potência na exportação de commodities. Bom, na verdade, até para a gente entender melhor isso aí, é importante eu explicar, até para quem não conhece muito bem o termo, óbvio que todo mundo escuta, né? O termo commodity, mas nem todo mundo consegue entender a ideia. O que é de fato uma commodity, né? Bom, commodity é aquilo que tem baixíssimo valor agregado, né? Geralmente produtos in natura, né? Matéria-prima, essas coisas. E é interessante a gente tentar entender, né? A diferença de uma commodity e um outro bem, né? Então eu vou te dar um exemplo aqui, talvez fique bem mais fácil a compreensão. É, por exemplo, imagina um carvão. Você precisa fazer um churrasco lá e você precisa comprar um carvão. Então você vai até um supermercado e lá o saco do carvão está R$ 20. E no mercado em frente, ele está 15. Bom, carvão, até onde eu sei, é carvão. Então, ele sendo para churrasco, carvão é a mesma porcaria. Tanto faz qual que você vai comprar, carvão é carvão. E isso é uma commodity. O que faz a diferença ali? Qual a diferença na hora de fazer a compra dessa commodity? É só o preço. Então, por que você vai pagar 20 se você pode pagar 15, sendo que o produto em si é praticamente a mesma coisa? Agora você imagina, você precisa comprar um relógio. Então você pode comprar lá um Apple Watch, ou você pode comprar um relógio normal, né? Que basicamente vai fornecer para você ali as horas, né? E data, e algumas outras funções mais básicas, né? Ao passo que o Apple Watch ele vai te permitir que você atenda seu celular, mande mensagem, controle seu batimento cardíaco e um monte de funções, né? Então, se essa é a sua necessidade, o que vai definir a sua compra não é necessariamente só o preço. Na verdade, o preço até nem é o mais relevante, mas sim a sua vontade, as características daquele objeto. Então, isso faz uma diferença, né? Do que é uma commodity e do que não é. Então, o Apple Watch, obviamente, não é uma commodity, porque ele tem bastante valor agregado, né? Então, essa é basicamente a diferença. Então, o Brasil exporta muita commodity, o Brasil exporta muita soja, muito carvão, muito minério de ferro e os produtos agrícolas de um modo geral. Alimento, no caso, né, que eu me refiro. E é basicamente esse a commodity. O que a gente pode, interessante analisar, eu peguei aqui o Bloomberg Commodity Index, e a gente pode fazer uma relação interessante aqui, que é o preço da commodity aqui, né? E a gente pode perceber que ele segue mais ou menos o padrão do nosso PIB, né? Por quê? Porque a commodity ela tem um peso relevante no PIB brasileiro. Então, quanto mais a gente exporta a commodity, mais, claro, o nosso PIB tende a crescer. Então, a gente percebe que em 2008 a gente teve um pico ali no preço, né, das commodities, e claro que ele tem uma queda ali em 2009 também por conta ali da crise do subprime, que impactou na verdade o mundo inteiro, mas ele volta a crescer de maneira gradual até 2011. Em 2011 ali depois ele começa a cair, né, e ele cresce e ele cai ali até por volta ali de 2020. E aí em 2020 ele tem uma nova alta, né, que foi o boom das commodities até 2021, ele começo de 2021. E a gente pode perceber que ele segue mais ou menos ali a lógica do PIB brasileiro, né? Então o Brasil é muito dependente ali das exportações de commodities. Então quando a demanda por commodity ela aumenta muito, por consequência o preço da commodity aumenta e isso beneficia o Brasil. Só que o inverso também é verdadeiro, né? Então quando o preço da commodity cai, isso também traz prejuízos ao Brasil. Então, o que é interessante a gente notar? Então, a gente percebeu que, de fato, o Brasil acaba sendo refém do preço das commodities, né? Que é dado por oferta e demanda. Então, se a gente perceber, a gente voltar aqui no PIB brasileiro, e ele começa a cair ali a partir ali de 2010, né? Ele oscila ali um pouquinho, mas na verdade ele nunca mais teve um crescimento
da mesma magnitude, então a gente pode perceber aqui ó, que em 2013 foi a última vez que o Brasil conseguiu crescer 3%. Depois ele nunca mais cresceu 3%. Só que se a gente olhar aqui, o nível o nível de endividamento bruto brasileiro em relação ao PIB, a gente pode perceber que em 2013 também foi a última vez que a gente teve um nível de endividamento na casa ali dos 50%. Em 2004 ele ficou ali em cerca de 56%, mas em 2005 a gente já começou a perder um pouco o controle, né? E ele já passou a 65%, daí ele foi só subindo, aí passou a 69% em 2016, 73% em 2017, 75% em 2018, 2019, 74%, que já começou um pouquinho um certo ajuste, mas a verdade é que depois com a crise do coronavírus e tal, claro, né? A gente teve um impacto chegando a quase 90% do PIB brasileiro. Então o Brasil, claro, se endividou demais. Bom, isso aqui é basicamente o diagnóstico. O problema maior, na minha perspectiva aqui, é que por volta ali de 2012, né, 2014, o Brasil abriu mão de vez do tripé macroeconômico. E por que o tripé macroeconômico ele é muito importante para o crescimento econômico do Brasil? Porque ele... Bom, primeiro, né, vamos entender o que é o tripé macroeconômico, né, e a sua relevância. O tripé macroeconômico ele consiste, claro, em três fatores. Né? O primeiro é a questão do superávit primário. Né? O que significa o superávit primário? Bom, é você gastar menos do que você arrecada. Isso é basicamente até um conceito de princípio de finanças pessoais. Né? Então, você tem lá o seu orçamento mensal e, claro, você não pode gastar mais, porque senão você vai começar a se endividar e aquilo vai virar bola de neve. Então a importância do superávit primário é justamente esse. É você gastar menos do que o que você arrecada, ainda mais considerando o Brasil, né, que tem histórico aí já no passado de calote, hiperinflação e tal. Então é importante, é extremamente importante que o Brasil controle o seu fiscal, né? Que ele passe a gastar menos do que o que ele arrecada. Isso é extremamente importante. O segundo ponto, na verdade, é o câmbio. Né? O câmbio tem que ser flutuante. O Banco Central pode até intervir ali algumas vezes, mas é importantíssimo que o banco seja, que o câmbio seja um câmbio flutuante. O que eu quero dizer com isso? É que ele seja definido ali por lei de demanda, né? Por lei de mercado, na verdade, que significa ali oferta e demanda. E o outro ponto que seria metas de inflação. Né? Então o Banco Central ele tem que ter uma meta de inflação, ele tem que perseguir aquela inflação e ele tem que usar ali as ferramentas que ele tem de política monetária para controlar ali a inflação. O ponto interessante que a gente tem que analisar aqui é que, na verdade, se você fizer um ajuste fiscal adequado, então se você passar ali a ter uma receita maior do que a sua despesa, e se você der autonomia para o Banco Central e que ele consiga ali através das políticas monetárias, controlar a inflação, você não vai precisar mexer no seu câmbio, você não vai precisar intervir no câmbio. Ele vai flutuar de uma maneira esperada e uma maneira tranquila, né? Então você não vai ter grandes desajustes ali na taxa de câmbio. Claro, isso tem várias consequências, mas isso acontece também porque o mercado percebe ali que você tem um ajuste fiscal e que o seu risco de calote é menor, portanto, mostra para o investidor estrangeiro que vale a pena investir no seu país, que você tem uma estabilidade econômica, que você não tem risco de calote, e claro, você consegue atrair capital externo, e isso faz com que o dólar não se descole muito do real. Né? Mas essa é a situação que nós temos. Né? Então o Brasil acaba se tornando um pouco refém ali do preço da commodity, né, e da demanda por commodity, e essa dinâmica faz com que o Brasil não consiga crescer de maneira sustentável. Então, qual que seria, no caso, a solução, então, para o país? Claro que a solução vai ser sempre de longo prazo, não tem jeito, não tem como. Mas quais seriam os primeiros passos, então? Bom, o primeiro passo, claro, é você retomar o tripé macroeconômico. Não tem jeito, não dá para fugir disso. Então, de novo, você precisa fazer o seu superávit primário, né? Então você precisa começar a gastar menos do que você arrecada. Gastar mais não vai resolver o seu problema. Você não vai conseguir sair disso, você vai ficar condenado a um dólar fora de controle, por consequência, né? Inflação alta, taxa de juros muito alta. Então, não tem jeito, você vai precisar controlar o seu fiscal durante um tempo.
E aí sim você vai começar você precisa dar autonomia para o Banco Central para que ele consiga trazer a inflação abaixo, né, ou até ali para o centro da meta. E além disso, por consequência, você vai ter um câmbio que você não vai precisar intervir e, portanto, ele vai ser flutuante. Mas para você resolver esse problema no longo prazo, é importante que você selecione e você direcione os seus investimentos. E aí, claro, ponto fundamental, tem que ser o investimento hoje, ele tem que ser direcionado à educação e à tecnologia. Mas por que eu estou dizendo isso? Todo mundo fala isso, é clichê, mas existe um motivo. Porque se você investe em educação e tecnologia, você consegue produzir e, por consequência, exportar produtos de alto valor agregado. E, portanto, você não vai ser mais refém do preço da commodity. Então, se você começa a produzir, vamos imaginar, né, o Brasil então começou a produzir produtos de alta tecnologia, celular de alta tecnologia, tipo, por exemplo, um iPhone. O Brasil passa a ser capaz de criar tecnologia para produzir Apple Watch, iPhone, MacBooks da vida, até na própria indústria automotiva também, começa a ter as suas marcas de carro. Então o Brasil deixou de ser, ele deixa de ser refém, né, do preço da commodity, porque agora o que vai definir a demanda por aquele produto, ela passa a ser muito específica. Não é mais o preço, é a qualidade do seu produto que passa a fazer a diferença. E aí sim você começa a ter crescimento mais sustentável e você deixa de ser uma economia em desenvolvimento para ser uma economia desenvolvida. Que eu acho que é justamente aquilo que todo brasileiro quer, né? E a consequência disso é o quê? É um país mais justo, né? Você tem uma equidade melhor, né? Então você deixa de ter essa discrepância absurda de renda e você se torna ali um país desenvolvido como o Reino Unido, Estados Unidos, Japão, que são países que produzem ali bens de alto valor agregado. Então, assim, na minha perspectiva, esse é o caminho. Por agora, infelizmente, não tem jeito. A única solução é você fazer os ajustes necessários, né, que o país precisa, para que possamos, assim, começar a direcionar os investimentos nas áreas que são mais necessárias, né? Então, é claro que você vai precisar aí, educação é o tipo de investimento que demora muito tempo. Então, o retorno, né, ele é de muito longo prazo. Então, a gente está falando aí de 10, 15 anos. Mas a gente seguiria os passos, né, que seguiu a Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul fez exatamente esse caminho e conseguiu evoluir bastante. Hoje é uma potência ali em exportação de alta tecnologia. Bom, então esse foi basicamente a leitura que eu queria fazer com vocês. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. Gostaria de escutar aí as suas sugestões também, o que vocês pensam sobre isso. Deixe aí os seus comentários. Acho que para um vídeo, né, como o primeiro vídeo de 2022, fica uma mensagem interessante, né, porque esse é o caminho que a gente precisa seguir. A gente precisa retomar ali o ajuste fiscal. A gente precisa ter o Banco Central precisa trazer a inflação para dentro da meta novamente, e com isso você vai ter ali o seu câmbio flutuante sem a necessidade ali de swap cambial e tal, né, de interferência do Banco Central. Acho que é isso que todo brasileiro quer. Então desejo para vocês aí um ótimo 2022, um grande abraço.